Olá, internauta, estamos de volta para mais uma entrevista da semana e o nosso convidado de hoje é o Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, Ciro Rodolfo Gonçalves. Vamos tratar sobre assuntos importantes como o ressarcimento de 253 milhões de reais aos cofres públicos feitos por uma empresa do setor de cimento e a redução também de 3% da folha de pagamento do governo do estado em 2018, entre outros assuntos. Fique conosco. Muito bem, primeiramente eu quero agradecer a presença do senhor aqui no site Repórter NMT. Eu que agradeço, em nome da instituição, da Controladoria Geral do Estado, a gente agradece o convite, uma oportunidade de mostrar a intensidade que os trabalhos têm sido feitos nesses últimos 2 anos e meio, todos os esforços que a Controladoria tem feito e uma forma de, mais uma vez, compartilhar aí com os seus telespectadores, com a sociedade do Estado. Controlador, essa semana nós conseguimos aí acompanhar um termo de compromisso e ajustamento de conduta, tá? Que juntamente com o Ministério Público, Controladoria Geral do Estado, do Grupo Votorantim, que devolveu 253 milhões ao Estado de Mato Grosso por irregularidades na concessão de incentivos fiscais. Quando se fala em incentivos fiscais em Mato Grosso e da gestão anterior do ex-governador Silvio Barbosa, já se pensa em caso de polícia, o que ocorreu na Operação Sodoma. A Votorantim está sendo investigado? É um caso totalmente diferente da Tractoparts, por exemplo, que pagou propina para obter os incentivos. Ok, de fato o resultado obtido nessa semana é um resultado muito importante para o Estado, para o cofre do Estado, para a sociedade, mas é preciso dar um devido esclarecimento e para isso tanto a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, PGE e CGE, estamos com todo esse esforço para esclarecer para a sociedade com total transparência do que se trata. Bom, especificamente o êxito aí no caso da Votorantim, ele é resultado da primeira providência do governador do estado, logo em 1º de janeiro, logo no dia 2 de janeiro de 2015, com a publicação de um decreto, um famoso decreto do governador, em que ele determinou auditorias em várias áreas relevantes dentro do estado. Um dos assuntos que desassossegava muito, não só o governador, mas já a sociedade, já os veículos de comunicação há anos, era a clareza, o que havia de mito e verdade no que relacionava à concessão dos incentivos fiscais no Estado. Então foi feita uma ampla auditoria por parte da CGE, onde dotamos os auditores de todas as condições para trazer à luz o que tínhamos de mito e verdade do que vinha acontecendo no âmbito da então Secretaria de Indústria e Comércio. E dentre as várias revelações, das várias leituras feitas pelos auditores, é bom separar os resultados obtidos ali naquele momento. Parte das revelações, que inclusive culminaram na Sodoma 1, o caso mais conhecido. Que prendeu o ex-governador e vários secretários de Estado. Isso, então a Sodoma 1, ela revelou que empresa que sequer poderia participar do programa, dado o segmento dela, segmento da área do comércio. O programa não foi feito, não foi concebido para essa finalidade, em que concederam incentivos fiscais para empresas desse segmento. Então é uma questão da incompatibilidade do programa com o segmento ao qual atuava. E aí veio o elemento de polícia, um elemento onde vieram as delações, comprovações de propina, o porquê que se concedia extorsões, porquê se concedia incentivos para empresas do segmento do comércio. Outro elemento que foi analisado foram incentivos concedidos a empresas, aí sim, do setor adequado, setor industrial, como é o caso do cimento, mas que formalmente a celebração daquele incentivo não alcançava todos os produtos que estavam fluindo, ou seja, a empresa estendeu a concessão dos incentivos para outras exatamente. plantas dela. Exatamente. Então, no caso da Votorantim e de outras empresas com situações similares, foi aberto um procedimento no Ministério Público, tanto o Ministério Público na área civil como na área criminal, em articulação com a CGE, PGE, Cefaz e SEDEC. Então, o que a gente constituiu, o que a gente chama do CIRA, e no fórum desse CIRA que
que a gente chama que essas empresas foram chamadas para esclarecer e ver a possibilidade se havia espaço de saneamento dessa concessão, porque é uma empresa do segmento industrial. É o que a gente diz, assim, sendo bem objetivo, talvez fica mais fácil para o telespectador, havia um problema nos incentivos fiscais que são insanáveis, a exemplo dos incentivos dados para o comércio. Grandes varejistas, empresas de eletrodomésticos, empresas de perfume, rede de farmácia, o incentivo fiscal, aquele é um erro insanável, é um problema insanável. O incentivo à indústria, que é para isso que foi criado o programa, a gente precisava aprimorar o controle, e aprimorar o controle que a gente chama do saneamento, são irregularidades sanáveis. E o sanear passava, inclusive, por devolver dinheiro ao Estado, aos cofres públicos. Que não acontecia. E que não acontecia. Então, foi feito todo um trabalho da Secretaria de Fazenda, em que revisitou todas as operações dessa empresa ao longo do período, em que se estabeleceu, se apresentou todo esse passivo, esse débito tributário, e isso foi, a Votorantim se mostrou desde o primeiro momento, se apresentou desde o primeiro momento para debater o assunto em bom nível técnico e com total transparência. É preciso destacar a presença do Ministério Público no debate e da Controladoria Geral, porque a Controladoria Geral fez auditoria e subsidiou esses outros órgãos a fazer o trabalho. Aquilo que é sanável, há espaço para ser saneado, foi feito todo esse trabalho. E aquilo que não é saneado foi encaminhado para que virou caso de polícia e as consequências seguintes que todos sabem agora. Agora são 253 milhões de reais. Como que vai ser pago esse valor? É à vista ou ela vai ser parcelado? Esse valor está sendo recolhido à vista. Isso ingressa nos cofres do Estado à vista. Uma parcela desse valor ela já está sendo destinada diretamente ao município de Nobres, porque a essência do programa, um dos alcances do programa é exatamente equalizar desigualdades sociais. Uma das plantas está estabelecida em Nobres, ali na verdade que eles começaram, a primeira planta é em Nobres, e já fazia um trabalho de apoiamento à comunidade, mas 1,5 milhão já foi destinado direto para aparelhamento da saúde do município. Um outro valor está sendo recolhido ao programa, ao Fundo de Desenvolvimento da Indústria do Comércio, ao Fundeic, para propiciar empréstimo para pequenos empreendedores. São 13 milhões e meio. Faz parte daquele programa de Desenvolve Mato Grosso. Exatamente, Desenvolve Mato Grosso. São 13 milhões e meio que já vai direto para essa conta. Com o ingresso desse valor no Desenvolve Mato Grosso, o Desenvolve Mato Grosso pode alçar junto ao BNDES mais 50 milhões. Então nós teremos aí uma injeção a esses pequenos empreendedores, uma linha de financiamento que já existe, mas agora ela recebe um aporte, um reforço, no momento de crise, de estagnação, de crédito, mas tem esse apego. E o restante do valor, vai ser feita a destinação como a destinação de todo o ICMS, porque esse valor, na verdade, é uma recuperação de ICMS não recolhido à época certa. Além dessa empresa, esse é o segundo maior acordo feito no Estado. O primeiro foi da JBS, que devolveu 376 milhões, também por irregularidades na questão do incentivo fiscal, inclusive pagando propina de 30 milhões ao ex-governador para conseguir o benefício. Tem mais alguma empresa que vai ressarcir os cofres públicos também? Além dessa, da Votorantim? Excelente pergunta, porque, na verdade, duas grandes tarefas foram feitas a partir das auditorias ali dos 100 primeiros dias de gestão desse governo. Uma delas é que o CEDEM, que é o Conselho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, adotasse as medidas para desenquadrar aqueles que sequer poderiam estar naquela carteira. Esses desenquadramentos já vem acontecendo no ano 2015, 2016, sistematicamente, porque é preciso garantir ampla defesa contraditória. Você tem número de quantas empresas já foram desenquadradas? Não tem nesse momento, não tem assim, de cabeça, isso aí é a própria SEDEC que dispõe disso. Mas empresas são desenquadradas sistematicamente, são empresas que sequer poderiam ali estar.
E toda essa força-tarefa é uma força-tarefa que está sendo conduzida com muito esmero pelos técnicos da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse é um caso, da Votorantim é o caso mais emblemático, mas todo esse pente fino que está sendo feito nessas empresas do segmento de indústria para ver se a gente consegue recuperar mais recursos. Às vezes não consegue tudo, mas pelo menos parte já ajuda bastante, como é investimento na saúde. Outro investimento que está sendo feito também, o Ministério Público conseguiu, e com a ajuda da Controladoria Geral do Estado, foi a questão da reforma do Centro de Reabilitação Integrado Dom Aquino Correia, no valor de 11,4 milhões. Esse dinheiro também é fruto da corrupção? Está retornando ao Estado? Exatamente. Isso para a gente... Isso não vou dizer que isso tem sido gratificante só para a CGE, não. Na verdade, está sendo muito gratificante a essas instituições de controle que a gente acaba aprendendo. Foi uma grande lição para a gente, o que a gente vivenciou agora no passado recente, de que as instituições precisavam se conversar mais, elas não podem ficar ilhadas, porque às vezes eu tenho uma grande pérola de um trabalho feito, mas de nada vai adiantar uma auditoria por si só, uma auditoria que só revele um problema. A sociedade quer, tudo bem, a auditoria revelou um problema, mas eu quero saber a consequência disso, eu quero ver o dinheiro voltar. Solução. Eu quero solução, eu quero ver o dinheiro voltar, eu quero que a administração melhore. Então esse é mais um caso em que é o Ministério Público que tem a competência de fazer uma etapa desse controle, talvez a etapa mais contundente, que é com poder de polícia, vamos assim dizer, mas que usando como insumo os trabalhos de auditoria, propiciam essa destinação de recurso direto para atividade, para a política de saúde, como é o CRIDAC, né? Que é o Centro de Reabilitação do Aquino Correia. É um centro de reabilitação histórico, prédio histórico, tem inclusive com muitas dificuldades estruturais. Exatamente, é histórico, tem valor histórico, mas com total dificuldade estrutural, de uma prestação, de uma relevância social incrível, e que agora, numa modelagem junto ao Ministério Público, tem uma participação aí da AMPA, da Associação também dos Produtores de Algodão, Associação dos Amigos da Cidade da Saúde, que está conduzindo, é uma modelagem vigiada pela CGE e pelo Ministério Público, mas que agora conseguimos arregimentar todo o recurso, o projeto já pronto, ordem de serviço lançada, e a gente acredita que meados do ano que vem, a gente tenha uma condição mais adequada para esse reforma serviço. Completa? Não é reforma daquele prédio. Não é reforma, não. É a construção, o centro de reabilitação vai mudar para ali no centro político administrativo, naquele prédio que era o Hospital Central, no Hospital Central, exatamente, o Hospital Central, a gente efetivamente está dando destinação àquela sobra, aquele símbolo de uma obra não acabada, de recurso aplicado e obra não fornecida. E agora a gente está conseguindo isso. Isso aí é um projeto ainda da época do núcleo de voluntários que atua ali junto ao gabinete do governador, e o governador leva isso com bastante, embora não seja a edificação talvez das mais que consumam maior volume de recursos, mas para ele tem um símbolo de êxito pessoal muito grande, e a gente pretende ali no mês de abril do ano que vem que a associação entregue para nós esse prédio já, um prédio novo, aparelhado, com adequado atendimento à sociedade. A gente fica acompanhando esses retornos de valores que foram desviados ou de alguma forma retirados dos cofres públicos e fica imaginando quanta coisa daria para fazer, né? Com 11 milhões consegue se reformar, consegue se construir um CRIDAC, fruto de muitas reclamações, de muitos problemas, já há muitos anos, e agora a gente vê funcionando com o dinheiro desviado, ou seja, poderia ter sido feito há muito tempo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na verdade, assim, para o cidadão, o que ele quer é que a gente chegue antes, que a gente evite que o dinheiro seja mal gerido. E eu falo mal gerido porque para alcançar tanto aquilo que é fraudado quanto aquilo que é gasto de maneira ineficiente.
porque isso aí também é um outro grande ralo na administração, né? A gente está falando, ganham as páginas dos veículos de comunicação, mais os de ordem de fraude policiais. Mas a gente tem uma profunda atuação, enquanto órgão de controle interno, uma profunda atuação de que a eficiência aconteça, porque a gente enxerga que a ineficiência também acaba sendo um grande ralo. Acaba um dinheiro que vai sem beneficiar bolso de ninguém, mas é um dinheiro que vai embora sem efeito social algum. Então, a gente conseguir chegar antes disso, para a gente, é o mais importante. A gente está trabalhando nesses 2 primeiros casos, que é um efeito a posterior ao problema. Ainda bem que a gente está conseguindo fazer isso, repito, de uma maneira articulada, as instituições se falando muito, MPF, MPE, CGE, as polícias judiciárias, civil, federal. Então isso é muito importante, porque a gente quer deixar a sociedade um pouco mais confortável no momento de tanto desconforto, de olhar para trás e ver que tanto dinheiro foi embora, tanto dinheiro foi desperdiçado ou roubado. Agora, já que a gente está falando de saúde, como estão os repasses para o Fundo Municipal de Saúde? Se fala em um aumento nos últimos anos, mas a gente vê também muita reclamação, principalmente agora tivemos um episódio aí dos hospitais filantrópicos sem recursos. O governo não tem a obrigação, o governo do estado não tem a obrigação de fazer esse repasse, a obrigação do governo federal, mas com a crise econômica acabou que o governo federal não repassou e a conta chegou agora. E o cidadão, que é o cidadão nosso, é o cidadão mato-grossense que fica na deriva, que fica exposto. E claro que a pressão chega onde está o governador, porque ele está aqui no estado, né? Isso, o presidente não fica aqui. Como que está a questão desse fundo? Não é suficiente, isso a gente já percebeu. Sim. Cresceu quantos por cento nesses 2 anos? Tá, agradeço a pergunta, porque essa é uma pergunta que ela recorrentemente ela vem à tona. Entender toda a operação da saúde pública, é difícil de se expressar isso em 3 minutos, em 2, 3 minutos, mas vou tentar ser o mais didático possível, de maneira bem simples. O atendimento à saúde pública é um compromisso dos três entes da federação, né? União, Estado e município. Isso está devidamente pactuado, existe um pacto de competência a todos esses atores. Há uma convergência de recursos para cofinanciar essa saúde. É óbvio que quando uma vida começa a perecer, o cidadão ele olha o poder público, ele não olha o que é problema do governador, do prefeito ou do presidente da República. O governador está muito sensível a isso, a gente tem consciência disso, nosso secretário de saúde, que tem uma grande experiência, a gente tem, eu acho que atualmente o secretário de saúde com maior experiência em administrar o assunto saúde pública, e é muito sensível a isso, que desde 2015 o governador ele revogou uma lei da gestão passada que limitava o repasse para os municípios. Os repasses, vamos dizer assim, os repasses de caráter voluntário, porque aquele pacto que eu disse anteriormente são repasses obrigatórios. Recurso, à medida que o Estado ele arrecada, ele tem que fazer os repasses obrigatórios, pactuados. Mas o Estado, sistematicamente, às vezes precisa socorrer emergencialmente um hospital municipal, uma contingência emergencial. O governador revogou essa lei em que aumentou substancialmente o repasse para os municípios. Para se ter uma ideia, em 2013 e 2014, nós aumentamos se você comparar 2013 e 2014, comparados com 2015 e 2016, o volume de recurso aplicado, encaminhado às prefeituras, para as prefeituras fazerem gestão desse dinheiro, é um volume muito superior do que nós tínhamos em 2013 e 2014. Para você ter uma ideia, em 2016, as transferências para os municípios e as transferências fundo a fundo, o Estado transferiu para os municípios 300 milhões de reais. Em 2014, o Estado de Mato Grosso transferiu 110 milhões de reais. Então você tem um aumento
substancial disso. Por que esse investimento não consegue chegar lá na ponta? Isso, aí vamos lá. O que acontece? Esse recurso ele tem ido para os municípios, acaba socorrendo muito o atendimento de média e alta complexidade. Dentro daquele pacto que eu disse anteriormente, a União tem um compromisso de financiar os municípios para que a atenção básica ela seja aparelhada 100%. E hoje os indicadores de Mato Grosso é que a atenção básica atualmente, a cobertura é só de 65% da atenção básica. O que isso tem a ver? É que a gente os recursos que são passados aos municípios é para acudir às UTIs, acudir às cirurgias, isso que a gente chama da média e alta complexidade. Isso já é a falência da saúde pública, porque a atenção básica, os exames preventivos, os programas de saúde da família que precisariam ser mais largos no atendimento ao cidadão, ela acaba ficando com uma baixa cobertura e acaba acontecendo problemas mais graves, que são os problemas mais caros. São os procedimentos mais caros, são as órteses, são as próteses, são as cirurgias, são as UTIs. Então, essa conjuntura da saúde, desse grande pacto que existe no país, ela não é um problema só do Estado de Mato Grosso. Estou falando do governo do Estado, não é um problema só do Estado de Mato Grosso, é um problema nacional. E para isso esse desespero nosso... Tanto que a gente está vendo a questão dos filantrópicos, né? Exatamente. E aí esse desespero nosso em ter que repactuar isso. Novas linhas de financiamento da saúde. É disso que o governador do estado tem falado bastante. Isso não é uma decisão só de um governador. Não vai acontecer só através de um prefeito. A associação dos municípios é importante nesse contexto, os nossos legisladores, porque essa saúde, na modelagem que está, a gente está apagando fogo a todo momento. Se o governador se enclausurasse apenas naquilo que for estritamente a nossa competência, esse seria o mais correto. Mas como eu disse no início, a gente também está sensível de que a gente tem a sensibilidade de saber que o cidadão mato-grossense é que está perecendo. E daí toda a flexibilidade, toda a gestão que o governador acaba tendo, por exemplo, no caso dos filantrópicos. Só pegando o gancho dos filantrópicos, o Estado não tem contrato com essas instituições. Dentro desse grande pacto, essa contratualização ela é feita pelos municípios. Cabe ao Estado passar o recurso ao município e o município fazer a remuneração dessas instituições. O que se fala muito agora, o caos que existe no âmbito da filantropia, é o custeio. Eles estão com uma dificuldade na gestão do custeio, de manter a sua energia, manter os salários dos seus profissionais, é o que a gente chama de custeio. Porque os procedimentos, o Estado remunera. Mas eu acho que essa semana também a gente avança sobre esse assunto, mas a gente precisa ser muito claro com a sociedade. Há uma partição de responsabilidade. E naquilo que o governo tem de responsabilidade, a gente está bastante vigilante, a gente já tem um grande problema, uma pauta gigantesca, que são nossos hospitais regionais. Essa é uma pauta nossa mesmo. E é uma demanda grande e muitas reclamações. E no interior, onde está desassistido, onde talvez o cidadão não tenha outros recursos particulares, não existe isso. E o Estado já tem essa pauta que já é gigantesca, que é financiar esses nossos hospitais. O advento da filantropia surgiu aqui nas últimas 2 semanas, mas eu acho que a gente encerra a semana num bom termo, num bom diálogo, mas sempre deixando com muita clareza para o cidadão que os esforços a gente está tomando. E ontem até foi firmado também uma possibilidade de zerar a fila por meio dos hospitais filantrópicos, numa nova proposta, num novo acordo que pode vir pela frente aí, mas que ainda vai ser discutido. Só para a gente não estourar nosso tempo aqui, controlador, vamos falar rapidinho da redução na folha de pagamento. A gente recebeu informação que em 2018 3% a menos, né? Agora a pergunta ver um concurso com 5.700 vagas, é possível reduzir a folha de pagamento mesmo com esse concurso? A lei de responsabilidade fiscal está... Excelente pergunta, porque você realmente traz à tona que o que parece numa primeira leitura parece um paradoxo, né? A gente vai fazer todo um esforço de auditar a folha, de aprimorar controles na folha. Vou dar um primeiro exemplo. E de repente chama 5.000 pessoas. Vou dar um primeiro exemplo, exatamente, aprimorar o controle da folha. Vou dar um exemplo. Todo cidadão, todo servidor que é cedido para algum outro ente
que não é um executivo estadual, vou dar um exemplo. Se eu tenho um colega que ele é cedido para a Justiça Federal de Minas Gerais, esse servidor, quando vai para outro ente, quem paga o salário desse servidor, originariamente, é o Estado. Esse Estado do Mato Grosso que é o empregador desse servidor. Então, a gente paga esse salário, só que é a obrigação da Justiça Federal reembolsar o cofre do Estado. Então, para o trabalhador, para o servidor, isso aí é imperceptível. Ele recebe seu salário, mas essa operação financeira precisa acontecer. Se o controle não estiver bem calibrado, o que pode acontecer? Eu ficar pagando todos esses meus servidores que não estão trabalhando na minha casa, no nosso estabelecimento, e eu não estou recebendo o reembolso. Então perceba que eu estou gastando com a folha de um profissional, de uma mão de obra que não está... Não tem um retorno. Não está tendo retorno. Esse é um exemplo de potencial economia que a gente pode ter na folha. O que é? É ter esse recurso devolvido. Esse é um exemplo. Mas vamos lá para a tua pergunta. Não, mas a gente está falando de 5 mil pessoas entrando. Só que, na verdade, esse concurso lançado, sobretudo da Secretaria de Educação, é exatamente para equalizar um problema que nós temos, que é o volume excessivo de contratos temporários, ou seja, hoje o Estado já tem um dispêndio de uma mão de obra, só que em caráter temporário, e manter servidores em contrato temporário, você tem algumas fragilidades, porque você imagina que todo ano o Estado está fazendo um concurso de certa forma, todo ano está fazendo um concurso de contrato temporário, isso tem custo. O contrato temporário, quando a gente paga o salário do contrato temporário, a previdência desse trabalhador, ele aporta esse recurso no regime geral de previdência, ele não aporta no regime estatutário então você tem uma base financiando o regime geral e não está financiando o regime da previdência do Estado. O controle, porque a dinâmica do contrato temporário, ela é diferente de um servidor efetivo. Você, com um servidor efetivo, você consegue promover capacitações continuadas desse trabalhador, você tem um vínculo mais estável com esse trabalhador, porque a estabilidade não é só do servidor, a estabilidade também é do Estado, porque o Estado sabe que aquele profissional, eu posso investir em melhoria da qualidade da docência daquele trabalhador, ao passo que o contrato temporário ele é muito volátil. Então o que acontece? Esse grande concurso da SEDUC é para fazer frente a um vácuo que existe de concurso nessa área, e nesse vácuo as nossas escolas, nossas salas de aulas não podem ficar vazias. Nós precisamos ter os professores e hoje está sendo atendido através de contratos temporários. Potencialmente, são esses contratados temporários, eles são os potenciais classificados e vencedores desse concurso que a gente está colocando. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que é uma despesa que vai entrar, que são concursados, mas é uma despesa que vai deixar de ter, que são os temporários. E a remuneração do contrato temporário é a mesma remuneração do contrato do servidor concursado. Eu ia perguntar, porque muitas vezes o salário tem essa diferença. Eu vim do setor privado, eu ingressei na administração pública em 2010, mas eu vim do setor privado, então isso era muito natural de uma companhia, ou às vezes época de festividades, final de ano, você faz vários contratos temporários, você faz com subsalários, porque é transitório, com salários mais baixos, a crise... Mas na educação, o contrato temporário, a lei de carreiras da educação já garantiu isso há muito tempo atrás, que à medida que o contrato temporário assina o contrato, ele se coloca na mesma posição salarial de um servidor, dada a sua classificação. Você tem um professor com um mestrado, então mesmo se ele não for concursado, quando ele entra como temporário, ele entra na equivalência, um critério de isonomia que foi obtido lá atrás. Então, vai ser de 1 para 1. A lógica é essa. Então, assim, a mão de obra do contrato temporário na SEDUC, na educação, não é mais barata que uma mão de obra de um professor concursado. Falando em reais, esses 3% significa quanto de redução? A redução na folha, algo em torno, se você tem hoje a folha do Estado, algo em torno aí de 500 milhões mês, algo em torno disso de 500 milhões mês, a gente, para esse trabalho que a gente está colocando, em conjunto com a Secretaria de Gestão, eu preciso que se grave isso, porque essa é uma iniciativa da Secretaria de Gestão, que pactuando com a CGE, viu ali um grande problema, uma grande preocupação,
com a folha de pagamento, não preocupação com as garantias dos trabalhadores e dos servidores. São garantias já estabelecidas em leis de carreira, de progressão. Não é isso que está sendo tocado nessa auditoria. Está sendo tocado em vulnerabilidades impossíveis. Nós temos um caso clássico na folha de pagamento do passado, que foi equalizado, resolvido em 2015. Nós tínhamos falecidos sendo remunerados na folha de pagamento. É esse tipo de fissura na folha de pagamento que a gente quer alcançar, esse patamar de 3% da folha. Então, se você tem uma folha aí de 500 milhões mês, nós temos aí algo em torno aí de 10 a 15 milhões para a gente, de oportunidade de fecharmos as fissuras, sanearmos feridas dentro dessa folha de pagamento. Dá para construir algumas escolas ou postos de saúde, né? Sem dúvida. Vamos, só para a gente encerrar agora, o VLT, que eu não poderia deixar de falar, já me disseram na última conversa que eu tive com o Procurador-Geral do Estado, Rogério Galo, que ele não tinha notícia sobre a questão do VLT. É um trem que não ficou pronto ainda, mas já está desgovernado. Virou caso de polícia. Ainda é viável implantar o VLT em Cuiabá? Eu sei que o senhor está estudando sobre esse projeto. Eu tenho dito, sempre que perguntado sobre o assunto VLT, eu tenho dito que, na verdade, esse tem sido o maior desafio profissional e institucional, que é essa pauta VLT. Eu não digo que o assunto VLT está desgovernado. Eu digo que ele foi contratado num ambiente de desgovernança, sim, de total desgovernança. Até a semana passada, né, que foi quando nós tivemos a operação... Operação Descarrilho. Operação Descarrilho, a gente já tinha essa convicção que a forma como foi conduzida, seja no momento da decisão do modal, mas muita gente acha que foi só esse problema, mas o modal, tomado o modal, preparação da licitação, a licitação, o episódio da assinatura do contrato e a execução, ela foi no ambiente de desgovernança. Mas até aquele momento, a gente não tinha os elementos criminais acerca do assunto. E por não ter o assunto criminal posto à mesa, projetos e empreendimentos de desgovernança, você tem instrumentos de trazer o feito à ordem, de sanear o problema. Sanear isso com muita responsabilidade, com muito farol sobre esse saneamento. A gente falou agora há pouco do debate da Votorantim, sob a luz da CGE e do Ministério Público. O VLT não foi diferente. O governador do estado se propôs a encontrar, nos encomendou, tanto a PGE e a CGE, se havia solução a um grande problema desse, solução jurídica, solução republicana para esse grande problema. E assim o fizemos, assim debatemos. Agora, isso sem um elemento criminal posto à mesa. Então, mas mesmo assim, sem saber o elemento criminal, o governador não se aventuraria e não se aventurou a colocar uma caneta, um pingo de caneta ou R$1 no bolso do consórcio sem o compartilhamento de tudo que a gente fazia junto ao Ministério Público Federal e Estadual. Cancelar esse contrato? Estuda-se cancelar o contrato. Pagamento de multa, devolução do dinheiro? Exatamente. A consequência disso, existe previsão contratual de rescisão unilateral do contrato. E se quem tenha dado o motivo for o consórcio, é a aplicação de multa de 10% do valor global do contrato. O valor global do contrato de 1 bilhão e 400 milhões de reais, então uma multa de 147 milhões de reais. Essa é uma providência conjunta com a solução da continuidade, seja através de uma PPP, seja através de uma licitação para o remanescente de obra. Eu digo que o assunto que era só de engenharia até agora virou um assunto de polícia, mas a sociedade ainda quer resposta disso. Vamos ter ou não vamos ter? Em que momentos vamos ter? A gente está bem atento a esse termômetro social e é esse termômetro social que vai nos balizar por uma alternativa de uma licitação para complementação da obra, se é através de uma parceria público-privada,
já vi elucubrações, ainda não é opinião do Estado, de mudança de modal para o BRT, isso não é opinião do Estado, mas são elucubrações que todos nós, é fato, que após a operação Descarrilho, tanto o poder público quanto a sociedade ficaram um pouco desorientados. São possibilidades que estão sendo mas a solução vai ser dada com total responsabilidade, como a gente vem fazendo até agora. Prazo não tem. Prazo ainda não, porque a gente está com essa... A primeira providência que já fizemos foi a suspensão de qualquer negociação com o consórcio. Isso está suspenso, nós temos uma data fatal, dia 26 desse mês, junto ao juiz federal. A PGE está peticionando, está fechando a petição para apresentar ao juiz federal sobre a ação. Se a gente vai continuar com a ação e tomar as providências em desfavor do consórcio. Eu conversei aqui com o Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, Ciro Rodolfo Gonçalves. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, acho que o site, vocês estão muito bem servidos aí de todas as informações que de fato são os assuntos que pulsam dentro da CGE, que já vem pulsando nesses últimos 2 anos e meio, e eu espero ter deixado um pouquinho de mais informação para o nosso cidadão aí do outro lado da tela.